no Ponto de Encontro, nós sempre falamos da importância de ter uma postura correta e também das consequências que essa má postura pode trazer e afetar na qualidade de vida de qualquer pessoa. Sobre isso, nós vamos conversar mais uma vez com o quiropraxista Miguel Mastropaulo, que vai explicar um pouquinho para a gente como funciona essa técnica da quiropraxia e quais os benefícios dela. Mas, primeiramente, eu gostaria, doutor Miguel, que você falasse para a gente também, além do que seria essa técnica da quiropraxia, qual a diferença dela para, por exemplo, outras, como o RPG e o Pilates? Bom, a quiropraxia ela é uma profissão na área da saúde, de atendimento primário, se dedica ao diagnóstico e tratamento do sistema neuro-músculo-esquelético, ok? Então, basicamente, a quiropraxia ela está interessada na mecânica das articulações, do bom alinhamento das articulações e com a interação que existe do sistema nervoso com a parte articular. Então, o que o quiropraxista busca fazer é buscar por subluxações. Luxação é quando uma articulação está fora de posição. Subluxação é uma articulação que às vezes ela está mal posicionada, ela tem um pouco de desvio, ou às vezes ela está bem posicionada, mas ela perde a mobilidade. E essas subluxações elas começam a irritar o tecido nervoso. Então, basicamente, o trabalho do quiropraxista é identificar as subluxações e corrigir a mecânica articular. Durante muitas vezes a gente já explicou sobre o alinhamento, sobre os pontos que a gente tem que equilibrar no nosso corpo e o que causa as subluxações, que é o processo degenerativo. Então, hoje, para ficar um pouco mais ilustrativo, para as pessoas entenderem, é que a gente tem um sistema nervoso. O sistema nervoso ele é dividido pela parte do cérebro e medula, que é o sistema nervoso central, e existe o sistema nervoso periférico, que são os nervos que saem da medula e vão para as extremidades, né? Nos braços e nas pernas e também nas cavidades torácica e abdominal, ok? Então, a gente tem o sistema nervoso, que controla tudo. A gente tem a parte muscular. Os músculos eles servem para fazer com que as articulações formem alavancas e a gente consiga se mover. E a gente tem o esqueleto. O esqueleto é o que faz a gente ficar na postura em pé. Ele serve também como proteção do próprio tecido nervoso. E basicamente é ele que faz a locomoção. Mas basicamente a locomoção é feita porque o cérebro manda uma informação para os músculos realizam contrações e as alavancas do nosso esqueleto faz com que a gente faça então os movimentos, ok? Nessa imagem que a gente vai ver aqui, a gente tem que entender o seguinte: quando você está de olho fechado ou quando você acorda, você tem uma informação no seu cérebro do seu corpo. Você sabe se o braço está dobrado, se a perna está esticada. Por quê? As informações saem das articulações e vêm para o cérebro. Então, basicamente, numa parte do nosso córtex tem uma representação do nosso corpo. Essa é uma imagem bem interessante que eu achei na internet. A gente repara que para o nosso cérebro, a nossa mão ela é muito grande e o nosso lábio, a nossa boca é muito grande. Em contrapartida, a parte das costas, das pernas são pequenas. Por quê? A gente tem muito mais informação tátil na mão, a gente consegue fazer movimentos bastante precisos. E a boca, né? O exemplo que eu dou é se entra um pelinho de nada na boca, parece que é uma coisa enorme, porque a quantidade de células que levam informação para o córtex é muito grande. Então, basicamente, quem controla a nossa postura é o nosso sistema nervoso. Isso funciona da seguinte parte: para a gente manter uma postura correta, as informações elas saem de uma parte que a gente chama complexo tendíneo de Golgi. São informações que elas estão nos tendões e uma parte dos fusos estão nos músculos. Basicamente aqui a gente enxerga como uma mola, tá vendo? Basicamente essa mola aqui ela está um pouco mais esticada e aqui ela está um pouco mais aproximada. Então, à medida que você faz um movimento, essa mola ela muda de posição e ela mostra a informação para o cérebro que aquele músculo está dobrado, que aquela articulação está esticada. Além dos fusos, a gente tem informação visual e tem também informação do labirinto. Então, essas três informações, elas se agrupam no cérebro e dizem para a gente qual é a posição que a gente está no espaço. Aí a gente tem uma postura adequada, ok?
Só que muitas vezes a gente dorme de barriga para baixo, usa travesseiro muito alto. Quando criança, usa mochila nas costas. Você põe a mochila nas costas, a mochila te puxa para trás. Quando ela te puxa para trás, você joga a cabeça para frente. E aí você está se equilibrando. Só que quando você faz isso durante muito tempo e você cria esse hábito, aquela informação que o seu cérebro tem da sua posição, ele adota. Como então, se fosse uma posição correta e a pessoa começa a adotar essa postura errada a partir daí. Exato. Então, o que é bastante comum, as pessoas deitam na maca, ela deita torta. Aí a gente vai lá e deixa a pessoa alinhada, ela fala, nossa, mas agora eu tô torta. Ela fala, não, agora você está alinhado. O que está torto é a informação que está chegando no seu cérebro. Então, com quiropraxia, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que, primeiro, o esqueleto ele entre dentro da posição de eixo de equilíbrio, ok? Que volte à posição normal. Que volte à posição normal. Então, um caso que eu tenho aqui para explicar é de uma moça que ela tinha como queixa principal dor lombar e dor na região cervical e cabeça, ok? Dor de cabeça dela de 0 a 10, intensidade 10, com uma frequência muito alta. Então, a gente está vendo o alinhamento dela. O alinhamento deveria ser maléolo, joelho, quadril, ombro e ouvido, no mesmo alinhamento. Então, o que a gente está percebendo aqui? Que o alinhamento da cabeça dela está muito anteriorizado. Então, se você pegar algo como a sua cabeça, que pesa de 3 quilos aproximadamente ou mais, tá? E você inclina, aqui no caso dela, ela tem quase 20 graus de inclinação. A força que você tem que fazer é muito maior. Aí você estressa os tecidos, você estressa o tecido nervoso e começa a dar as dores. Isso acaba gerando dor de cabeça, entre outros problemas. Entre outros problemas. Então, é um caso bem interessante porque a gente está praticamente na metade da primeira etapa do tratamento dela. A posição da cabeça dela já mudou absolutamente. A gente já percebe que já está praticamente dentro da linha verde, que é o eixo de equilíbrio. Só que aqui a gente está falando em 5 ou 6 sessões, praticamente, dor de intensidade 10 desapareceu. Ela aparece ainda com uma frequência bem baixa e uma intensidade muito menor. Então aqui, a gente tratou o sintoma dela? Não, a gente não tratou o sintoma dela. A gente está tratando o funcionamento articular e com isso, quando a gente ajusta as articulações, as informações que vão para o cérebro, elas são muito maiores, muito mais ricas em relação à propriocepção e a pessoa consegue adotar melhor a postura. Você perguntou a respeito do RPG. O RPG... Essa justamente é a diferença. Exato. O RPG, ele trabalha um pouco mais de maneira ativa. A pessoa ativamente vai fazer exercício para tonificar os músculos e ela adotar a postura. Com o que a gente faz aqui, não é ativo, é passivo. A gente vai fazer correções e estimular o sistema nervoso para que aumente o mapa da propriocepção e o corpo automaticamente adote a postura como uma postura melhor, ok? Um outro caso bastante interessante, essa é uma senhora de 81 anos que ela tinha dores nas pernas, glúteos e pernas bilateralmente. Então, quando a gente tem processos de hérnia, por exemplo, que o disco ele prende a raiz do nervo, você tem irradiação, formigamento, adormecimento, geralmente em um lado, ou uma perna ou outra, ou um braço ou outro. E ela okay? tinha nas duas pernas. O que pode causar uma compressão nas duas pernas é uma estenose do canal central, um estreitamento desse canal. Isso geralmente acontece em pessoas que fizeram muito esforço físico, que não é a história dela. A história dela não é uma pessoa que fez muito esforço físico. Basicamente, o problema dela a gente chama de desaferentação. O que seria isso? As informações que deveriam sair das articulações das pernas dela e chegar no cérebro, elas não chegavam. Então, essa informação que a gente tem aqui, por exemplo, da perna, no córtex, no cérebro dela, estava muito reduzida. As células não estavam mandando informação para o cérebro dela. Com isso, o corpo entende que isso é um problema e começa a disparar informação dolorosa. Então, no caso dela, o que a gente fez foram correções nas articulações, estimular o sistema nervoso. Para isso, a gente usa informação de vibração, de temperatura, ajustes que a gente chama de articulares com equipamentos que a gente tem. Por exemplo, um dos equipamentos que a gente usa chama-se ativador. No caso dela, eu usei muito pouco ativador, usei muito mais um outro que tem uma frequência determinada de vibração. Então, o que a gente percebeu aqui no caso dela? Em relação à qualidade de vida, a gente faz 5 perguntas básicas.
Uma delas é o quão satisfeito você está com a qualidade de vida. Aqui ela marcou muito insatisfeito. Quanto você está satisfeito com a sua saúde, com o seu sono e com capacidade de desempenhar a atividade do dia a dia. E aí, de acordo com tudo isso, aí você vai comparar depois, né, de algumas sessões também. Não precisa ser necessariamente no fim do tratamento. Às vezes, no meio, a pessoa já percebe algumas melhoras, como foi o caso dela. Né? Durante o meio do processo, ela já estava se sentindo bem melhor, não tinha dores e já estava mais satisfeita com a qualidade de vida. Muito mais satisfeita. Aqui, quando a gente reavalia, a gente já percebe. A gente saiu, então, de muito insatisfeito com a qualidade de vida para satisfeito com a qualidade de vida. Isso mudou muito a rotina dela. Então, quando a gente está trabalhando com quiropraxia, a gente quer aliviar as dores, obviamente, só que é o que eu falo, a gente não trata a dor, a gente vai na causa do problema. Então, quem tem dores de cabeça, enxaquecas, dores irradiadas para os braços, formigamento, adormecimento, hérnia de disco, escoliose, a gente se baseia basicamente em duas técnicas, né? Uma das técnicas que eu trabalho chama CBP, que é Chiropractic Biophysics, que é uma certificação que eu tirei nos Estados Unidos. Aqui a gente tem diversas publicações em revistas científicas como Spine, comprovando o método e a eficácia do método em relação à postura, ao alinhamento das vértebras. E aqui você também, desculpa interromper, você é pioneiro aqui na nossa região. Nessa técnica, na técnica de CBP, eu sou o único quiropraxista. E também a gente está trabalhando com neurologia funcional. Então, um pequeno livrinho só de introdução à neurociência. Então, aqui a gente consegue aprender bastante coisa e como fazer o corpo se regular e se curar. Eu acho que a maneira como você explicou ficou bem clara e bem didática. Acredito que todo mundo conseguiu entender quais são as diferenças da quiropraxia para esses outros métodos que existem. E agora, para a gente finalizar a entrevista, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, né? Um alerta também, para que as pessoas venham aqui fazer uma avaliação e tenham mais cuidado com a própria saúde, porque os problemas na coluna vertebral podem aí gerar diversas consequências e piorar ainda mais a qualidade de vida da pessoa. Exatamente. Quando as pessoas vêm aqui, a gente examina a postura, a gente faz exames de imagem, raio-x, a gente vai ver processo degenerativo, testes ortopédicos, testes neurológicos, porque a gente tem um início, um meio e um fim. Então a gente sempre compara esses dados, ok? Para quem tem esse tipo de problema e quiser conhecer o tratamento quiroprático, começa com uma avaliação. A gente está aqui em Santos, já estamos entrando no 9º ano de funcionamento aqui dessa clínica. Vocês podem visitar o nosso site, que é primepraxis.com.br. No Facebook também você pode procurar facebook.com/primepraxis. Você pode escrever, pode mandar mensagens que a gente responde geralmente no mesmo dia ou quando for possível. Tá ótimo, obrigada pela entrevista, Dr. Miguel. E agora vocês ficam mais um pouquinho com algumas imagens aqui da clínica, vejam só.